Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem por aí? E como estamos de calor? Eu tô tentando não virar o ventilador para mim, mas eu tô com calor, né? Eu não quero que o barulho apareça, né? Vai ficar parecendo o Note velho. Eu já tô sabendo que a Adriana passou mal hoje. Esse calor do jeito que tá, para quem tem pressão alta, misericórdia. Dá não. Bora usar sombrinha, guarda-chuva, chapéu. Não fica exposto não. Ou faz igual eu, vai andando pela sombra. Onde tem sombra eu corro. Eu fico zigue-zagueando pela rua, pulando de sombra em sombra. Tô nem aí com isso, eu tô a pensar. Eu deveria estar na minha consulta, não fui na consulta. Deixa pro ano que vem. Nossa, eu tô tão cansada de ambiente hospitalar, sabe? Deixa pro ano que vem. E eu tava sem saber qual tema trazer. E eu resolvi vir falar das energias Yin e Yang, porque elas foram associadas pelos ocidentais ao hemisfério esquerdo e direito, né? E assim como atribuíram ao lado, qual lado mesmo? Tem um problema sério com esse negócio de esquerda e direita, né? Como atribuíram ao lado esquerdo o gênero masculino e ao direito feminino, com as energias Yin e Yang fizeram a mesma coisa. Transformaram a energia Yin em feminino e a energia Yang em masculino. A mania de classificação, né? Tanto o vídeo sobre os hemisférios, quanto esse vídeo sobre as energias Yin e Yang, são apenas amostras superficiais do que vai vir ano que vem, tá? Nós vamos falar de muita coisa do nosso cérebro e do nosso cérebro relacionado à espiritualidade, sim. Considero espiritual aquilo que é abstrato, que os olhos não podem ver, mas que a gente pode sentir, né? A partir do momento que eu acredito em corpo, alma e espírito, eu acredito que eu sou a essência, não o animal. Visto que a essência é eterna, é preciso essas informações para que ajude vocês a ter cada vez mais noção do que é a própria consciência, né? Como eu já disse em outros vídeos, a consciência ela foi limitada ao aqui e agora, nesse espacinho. A proporção da consciência também ficou muito pequena em relação à dimensão do inconsciente, né?
Isso quer dizer que as funções também foram alteradas. Isso ocorreu em dado momento da evolução. E nós vamos falar sobre esse dado momento da evolução também. Nós vamos desaprender juntos muitos conceitos que não funcionam, que não funcionam, né? Que só iludem. Nós vamos falar o real das coisas, assim como são. Por quê? Porque precisamos mudar com urgência, cada um de nós. Precisamos evoluir, sair da área de conforto, sair da área de condicionamento e voltar a evoluir. Por quê? Porque queremos perpetuar a civilização humana, né? Porque queremos sobreviver às mudanças que o planeta iniciou. Porque precisamos relembrar como se adaptar. Nós não sabemos mais nos adaptar a nada. Basta observar. Não precisa ser um gênio, não. Aliás, apesar dos olhos eles serem a entrada de muito daquilo que nos fragiliza, nos domina, nos padroniza, nos condiciona, os olhos, eles se voltam para luzes, para cores, para ciladas visuais, né? Para aquilo que desperta cobiça, desejo, vontade. E o olhar ficou limitado também. Perdeu-se a capacidade de um olhar global, panorâmico, de olhar o micro e o macro, os detalhes e o todo. Tudo isso precisa ser recuperado. A essência agradece, a mente agradece, as futuras gerações agradecem. A gente respeita, sim, a crença de cada um, né? Só que quem é que está conseguindo ver o seu próximo sendo iludido e simplesmente virar o rosto e fingir que não percebe, que não sabe, que não vê? É óbvio que eu vou acreditar na minha interpretação quanto às palavras de Yeshua sobre papai ser o caminho, a verdade e a vida. Porque alguém já viu papai? Alguém sabe como ele é? Qual a sua forma? Qual a sua dimensão? Onde ele está? Embora ele esteja em todo lugar? Papai é a vida. Alguém já viu a vida? Alguém sabe a forma da vida? A dimensão dela? Ou onde ela está? Ela está em todo lugar. Papai é a vida. Se existe uma blasfema nesse mundo, é todo e qualquer atentado, do menor ao pior, contra a vida. Inclusive contra aqueles que
são receptáculos da vida, independente de quem eles sejam, desde uma planta, um animal, um ser humano, uma árvore, não importa. Não importa o corpo que a vida habite. Onde a vida pulsa é a manifestação de papai. Quando papai se manifesta, é a vida se manifestando, é a vida em movimento. Então, muito do que fomos condicionados a acreditar precisa ser esclarecido. Porque veja só, se nós não conseguirmos confrontar a realidade assim como é que vamos confrontar a nós mesmos assim como somos? É por isso que essa jornada, ela começa com o autoconhecimento, com o conhece-te a ti mesmo. Vocês vão aprender por que sempre dizem que nós somos o nosso maior inimigo. Porque somos. Não é exatamente que somos. O nosso maior inimigo está em nós. Ué, mas você acabou de falar que nós somos receptáculos do papai. Pois é. Pois é, luz e sombra, né? Vocês vão aprender também sobre a luz e a sombra. Os hemisférios e as energias yin e yang é só uma amostra para vocês se prepararem psicologicamente. Sim. Assim como o papai é, nós o veremos. Assim como a realidade é, nós a veremos. Tá na hora, né? Existem umas fábulas espirituais que não dá mais, gente, pra gente ficar se apegando, usando como argumento para manter uma ilusão. Como se a espiritualidade fosse mágica no sentido circense mesmo, ou hollywoodiano. A espiritualidade não é como pegar manipular uma varinha e dizer abracadabra, e a varinha faz um rastro cintilante e puf, as coisas acontecem. Não. Precisamos encarar a realidade. Milagres acontecem, sim, o tempo todo. Você está vivo aqui e agora é um milagre. Você viver é um milagre. Você é um milagre. Cada broto que surge, cada flor que abre, cada canto dos pássaros, quando chove, quando o céu limpa, quando as nuvens se formam, tudo é milagre. Para pensar como tudo acontece. Como não é milagre? É milagre. Um ser humano se formando no ventre de uma mulher é um milagre. É incrível isso. Como cada ser vivo é gerado, é um milagre. Nós não vamos aprender tudo isso para ser racionais, não, tá?
Porque este é o problema atual. A racionalidade. Não parece, né? Dá a impressão que as pessoas são tão emotivas. Não são, não. Elas não são emotivas. Elas estão frágeis. Elas estão órfãs. Elas estão cansadas. Elas estão sofridas. Mas o movimento delas cotidiano é racional. É na base da lógica. Tanto é, deixa eu conferir aqui, no pseudo lado masculino. O lado esquerdo é analítico, competitivo, objetivo, lógico, assertivo. Quer dizer, aonde que nós vemos esse tipo de movimento? Nessa rotina frenética, desenfreada, onde as pessoas trabalham para que exatamente cada um dê a si mesmo a resposta. Para que tanto trabalho, disputa, empenho, dedicação? Todo mundo ali na racionalidade, nada de emoção, tem que ser profissional. Os hemisférios, eles têm que ser conhecidos por cada um para que vocês elevem a consciência de que quando você ativa um lado, ele está trabalhando em conjunto com o outro. É que nem ligar os pontos, sabe? Imagina a lista de características do lado esquerdo, a lista de características do lado direito. Quando você ativa uma característica, você liga a um ponto do lado direito, para que trabalhe em conjunto, para que você possa realizar o seu melhor. A sincronicidade dos hemisférios é necessário. Por quê? Porque tem-se ativado mais um lado. Ambos estão ativos o tempo todo, mas um lado é sempre mais ativo. É por isso a dificuldade da bailarina giratória mudar de direção. E qual é o lado que sempre está mais ativo? O pseudo masculino. O lado da racionalidade, o lado da sobrevivência, da ação, do movimento, do fazer e acontecer. Nós precisamos ativar com mais frequência o lado direito, o pseudo lado feminino, o da intuição, o da colaboração, o que tem consciência, que é interligado, o emocional que sente, o passional, o criativo, que não se limita apenas aos improvisos, mas à criação, à empatia, à receptividade. As características de um lado colaboram para a eficiência do outro lado. Os dois precisam funcionar juntos. Nós é que limitamos a capacidade do cérebro. Nós que limitamos a capacidade da mente. Com quê? Com conceitos. Por exemplo, masculino e feminino.
Eu andei pensando esses dias, eu acho interessante. Eu me fiz uma autoanálise. É interessante como eu não tenho essa coisa de eu sou mulher, aquele é homem, eu sou menina, aquele é menino. Tanto é que agora, há poucos meses, que eu comecei, por exemplo, a voltar a usar brinco, anel, a, a, a me produzir, porque eu nunca fui ligada nessas coisas. Eu nem sei combinar a peça de roupa, falar a verdade, né? Não entendo na dica de nada de moda, de penteado, de tendência, nada, nada, nada. Um monte de creme para tudo que é coisa, para cada parte do corpo. Não tenho. Não tenho, não tenho coleção de perfume, não tenho nada disso. O animal, ele tem o necessário para o cuidado dele, né? Que nem a pele do animal precisa de hidratante. Eu tenho hidratante. Tenho sabonete. Hidratante, sabonete do bom. Porque o animal merece ser bem cuidado. Não precisa mais que isso. Precisa? Ah, precisa de shampoo. Mas sabe, não extrapolo, não exagero nesses hábitos assim. Eu não entendo esses hábitos, não. Eu não sou o animal, né? Eu estou no animal. Então, tipo, a essência, ela não precisa dessas coisas, não. A essência passa a precisar quando ela quer cuidar do animal. O animal precisa de cuidados. Então, vai ser difícil desassociar essa coisa de gênero nos hemisférios? Vai. Mas não é impossível, não. Começa sabendo que você não é um animal. O seu animal tem um gênero. A genitália de seu animal determina se é macho ou fêmea. A essência não tem gênero. O que torna a mulher feminina não são apenas os hormônios. É usar só, ativar mais o lado direito do cérebro. Porque foi dito que ela tem que ter as características do lado direito. Aí quando uma mulher, né, a mulher guerreira, batalhadora, que mata um leão por dia, ela está ativando mais o quê? O lado esquerdo. Nos anos 80, quando um homem via uma mulher assim, chamavam ela de Maria Machadão, né? Querendo dizer, parece um macho, parece um homem. Olha aonde começa o preconceito, não é? É por isso que eu gosto de falar da hipocrisia. Olha onde começa o preconceito, inclusive de gênero. Tem gente que fala dos LGBT, de repente, sabe o que acontece com os LGBT? Eles estão a 1 centímetro de descobrir o que eu descobri. Que eu sou a essência e a essência não tem gênero.
Então, como eles não descobriram ainda, eles estão meio confusos. Porque sim, se você é mulher e se você se sentir atraído por uma mulher, você não tem que colocar um carimbo na testa dizendo eu sou lésbica para poder se relacionar com a mulher. Para quê? Está dando satisfação para quem? Da mesma forma, um homem se interessa por outro homem. Quem diz que você tem que começar a frequentar a parada gay para você se relacionar com outro homem? Quem diz que você tem que se rotular o teu gênero, definir o teu gênero para poder se relacionar com outro homem? Não, não precisa nada. A única coisa que você precisa é que o outro homem esteja afim de você também, né? Enfim. Então, aconteceu que quando o conceito das energias yin e yang vieram para o Ocidente, deram para essas energias a mesma classificação, mesmo rótulo. Feminino, masculino, masculino, feminino. Da mesma forma que os hemisférios. Não tem nada a ver com gênero. Não tem nada a ver com gênero. A equivalência do yin sendo feminino e do yang ser masculino é um equívoco amplamente apoiado por estudos mais profundos da filosofia chinesa. É na filosofia milenar chinesa que nasceu a base de todas as tradições asiáticas, né? Inclusive o conceito yin yang e o Tao. Então, para início de conversa, yin e yang não são gêneros. Desaprende que é energia feminina, energia masculina. Não é não. São apenas duas forças cosmológicas complementares que descrevem a natureza de tudo no universo. Às vezes eu acho que os chineses, eles enxergaram essas energias exatamente nos hemisférios mesmo. Porque é muito similar, né? A energia yang, ela representa, por exemplo, o sol, dia, calor, movimento, atividade, ascensão, exterior, criação e duro, por exemplo. A energia yin representa o oposto, os opostos que são complementares de tudo que a energia yang representa. Lua, noite, frio, repouso, receptividade, descida, interior, preservação, macio. O ser humano contém ambas as energias, assim como possui os dois hemisférios em atividade constante. Uma pessoa, independente do sexo biológico ou identidade de gênero, é um microcosmo. Há um universo dentro de cada um que contém as duas energias variáveis. Variáveis não significa que uma tem uma proporção diferente da outra. Variáveis.
assim como os hemisférios, sabe? Um lado ativado e se liga ao outro lado. Uma mulher pode ter uma constituição naturalmente mais yang, que seria pseudo-masculina, por ser ativa e empreendedora. Por quê? Porque isso corresponde ao lado yang, que coincidentemente, na não casualidade das coisas, corresponde ao hemisfério esquerdo. E um homem, ele pode ter uma constituição naturalmente mais yin, sendo introspectivo e receptivo, por exemplo. O que, coincidentemente, na não casualidade das coisas, é similar ao hemisfério direito. É mais preciso dizer, enxergar que a energia yin é a receptividade e a yang é a proatividade. É simples isso, né? Digamos que o lado esquerdo é o lado da ação, do faz e acontece. O lado direito é o lado da mamãe, do descanso, do lazer, dos hobbies. Da mesma forma, a energia yang é a energia da luta e a energia yin é a energia do repouso, da paz. Não tem nada a ver com o passivo e ativo. Não tem nada a ver com o submisso e dominante. É simplesmente isso. Uma energia é mais evidente diante de uma batalha. Ao final da batalha, a outra energia fica mais evidente, porque está em paz. Entende? É simplesmente isso. Aí o que acontece? Por que é importante saber disso? Assim como os hemisférios, eles precisam estar em sincronia, as energias yin e yang, elas precisam estar em equilíbrio. Há necessidade urgente, tipo num salto quântico, de autoconhecimento e continuação da evolução, está exatamente nisso. O hemisfério esquerdo tem estado mais ativo. O ser humano, ele está mais em alerta. Não é que ele está no faz e acontece. A atividade humana atual é de constante luta por sobrevivência. O lado o hemisfério direito, ele não tem voz para o momento que a pessoa precisa entrar em repouso, descansar, se desconectar do trabalho, se desconectar das contas para pagar. Não. Tudo isso está do lado esquerdo. Da mesma forma, energia yang, ela tem estado mais ativa, como se o tempo todo o ser humano estivesse em batalha. Ele não vai para o lado yin para estar em paz. Tanto hemisférios quanto energias não estão em equilíbrio. A sociedade humana está como está exatamente por causa disso. O lado direito do cérebro, a energia yin, ela precisa se manifestar.
É a mesma coisa de uma família sem mãe. O que é uma família sem uma mãe zelosa, cuidadosa? É a mesma coisa. É a energia Yin que cuida de você. É a energia Yin que possibilita a sua autoestima, seu amor próprio. Por quê? Porque ela cuida de você. O seu lado Yang é que não deixa você ficar parado, que faz você ir à luta, matar seus leões, conquistar coisas, dar seus pulos, igual os hemisférios. Por que que nós não conseguimos viver, muito menos viver uma vida plena? O hemisfério direito não tem voz. A energia Yin não é manifestada. Ser emocional hoje em dia se tornou coisa para fracos. Como se ser emocional fosse ser chorão, mimado, frágil, fraco. O que mais? O que é ser emocional? Ser emocional é sentir. Ser emocional é manifestar emoções, sensações e sentimentos. Manifestar, quando eu falo manifestar, é trazer para fora. É o hemisfério direito e é a energia Yin que permite o de dentro para fora. Não existe expressão sem o lado direito e sem a energia Yin. É engraçado, eu já comentei uma vez que a maioria das pessoas à minha volta, elas falam e não dão a vez de fala. Quando elas falam, elas não estão se expressando. Elas estão ou dizendo que possuem a necessidade de se expressar, ou estão pedindo socorro, das duas uma. Pessoas que falam constantemente, elas estão querendo compartilhar algo. Na dificuldade de expressar, de exteriorizar, elas falam de assuntos aleatórios sem parar. Não é a expressão, não é o fluir, não é a devida exteriorização que é compartilhada, que é um momento consciente, onde o que se conhece de si, de tudo, é compartilhado. Ocorre o de dentro para fora. Nossa, eu fui longe e voltei. Nossa, onde que eu fui? Nárnia. O conceito que a Shimada elaborou, assim, para explicar, né, sobre o Yin e Yang, que inclusive desmistifica o que foi trago do Oriente, né, se aplica
alguns itens da filosofia oriental da mesma forma que se usa um versículo para argumentos diferentes. Já perceberam isso? Um versículo muitas vezes é usado em vários tipos de argumentos diferentes. Um versículo não é argumento se o capítulo inteiro não estiver no contexto, né? A mesma coisa é pegar uma coisa ou outra da filosofia oriental, trazer para cá. Se você pratica qualquer um deles, praticar qualquer um deles não adianta nada. Aí eu faço meditação. Eu coloco meus cristais, meu incenso, na minha almofada indiana, e eu fico lá com a minha roupinha leve, bem zen. Aí eu aprendo a respirar. A tua prática alcançou a consciência? Porque a meditação não é só isso. A meditação, ela tem que alcançar o teu inconsciente. Ela tem que te deixar num estado interior que vai se refletir do lado de fora. Assim como tudo da filosofia oriental foi trago para cá. Pode fazer a prática que for. É a mesma coisa de... Por exemplo, nós que aplicamos Reiki, nós não podemos comer carne quando vamos, no dia que vamos aplicar o Reiki, nem na véspera. Aí você faz a meditação, você faz yoga, você não faz não sei o quê, e come comida industrializada. E bebe álcool assim de ficar vesgo. Oi? Tem alguma coisa errada, não? Porque você já descobriu por que você bebe de ficar vesgo? Não é porque você está alegre. Eu me lembro quando eu comecei a parar de beber. Isso tem uns anos. Eu não consigo beber nem socialmente mais. Eu resolvi que era muito mais seguro para mim beber apenas álcool, né? Beber álcool apenas quando eu estava bem. Se eu estivesse mal, não deveria beber porque dava ruim. Dava muito ruim. Não é que na maioria das vezes eu não estava bem, eu estava. Só que quando você está bem, você não quer beber. E quando você bebe, você só ri. Você só conta piada, você só se diverte, você não dá trabalho para ninguém. Isso alterou algo, virou uma chavinha dentro da minha cabeça. Eu percebi que eu não precisava beber. Qual que era a função de beber algo? Por que eu não poderia beber um suco? Um refrigerante? Que do refrigerante para o álcool, o refrigerante é menos nocivo, né? O milkshake, por que não? Não beber mais, eu não consigo beber.
As práticas, elas alteram o modo como você enxerga e interpreta o mundo. Se o teu comportamento não for alterado, se o seu estado interior não for alterado, você pode fazer a postura da bananeira de ponta cabeça que não vai resolver nada. Não vai. E ficar estudando tudo isso para dizer, eu sei, eu li que é assim, assim, assado. Não, não sabe. Absorver informação é uma coisa, conhecimento é quando você leva a consciência. Você tem consciência da informação que você recebeu. Enquanto é só informação absorvida, é só isso que você tem. Tudo isso é necessário para cura interior, para cura da mente, para libertação da mente. Eu ouvi a vida inteira o termo a salvação da alma. Vocês sabem me dizer onde que está a alma? E o que é a alma? Vocês acham que a alma pode ser salva como? Vamos supor que o advento de Cristo vai acontecer. Olha a mente das pessoas como estão. Eu não sei se vocês conseguem ver do modo que eu vejo. Muitas pessoas estão doentes aqui. E eu não estou falando de loucura, insanidade, essas coisas não. O inconsciente move elas. Vamos supor que Yeshua volte numa nuvem de 1000 megatons. Essa pessoa que é movida pelo inconsciente, será que ela vai ser resgatada? É a pergunta que fica, tá? Alguém já entendeu a parábola das 10 virgens? O que é entender? O que é compreender? É elevar a consciência. Sabe a estrutura do iceberg? O que está no inconsciente é elevado para o consciente. Enquanto o consciente fica brincando de ping-pong, passado, futuro, o consciente está no aqui e agora. É por isso que, por exemplo, quando acontece alguma diversidade, alguma intriga, qualquer coisinha, eu analiso mais que depressa como eu devo resolver aquilo naquele momento. Não tem essa de engolir sapo, não tem essa de resolver amanhã, não tem essa de na próxima você vai ver só, não tem essa de te pego na hora da saída, não, é na hora. Tudo em nós deveria assim, na hora. O que é na hora? Aqui e agora. Se vocês forem para a praia fazer algum ritual
de passagem de ano, ou desistir de fazer o ritual de passagem de ano, que Iemanjá vai agradecer? Saúdem o mar, saúdem o céu. Aquela visão maravilhosa, né? É uma amplitude, céu e mar assim. Mas façam mais que isso, tenha consciência. Eu sempre tenho a impressão que o mar está acima de mim. E eu fico assim, mas como o mar pode estar acima de mim? Eu não sei se é ilusão de ótica ou o quê. Eu nunca procurei saber disso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu sou tão pequenininha perto de tudo, do todo. Eu sou uma formiguinha. Eu sou um bichinho de Jacó. Consciência. Tudo. Eu tenho uma frase que eu repetia muito para os meus filhos. Não a expliquei porque eu nunca subestimei meus filhos, né? Eu estava certa. Em tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Em tudo o que você for fazer, faça o seu melhor. Quando você se dedica a fazer o seu melhor, você leva o seu melhor à consciência. O consciente está ativo no momento que você está realizando. A gente não percebe, mas a gente muda dentro de nós. Quando faz dessa maneira, o melhor sempre, em tudo que faz. A mente é, de fato, acho que foi a Adriana que disse isso. A Adriana sonhou, acho que isso, com o labirinto, né? A mente é um labirinto. É um labirinto, é um abismo escuro, profundo, cheio de cavernas. É um universo. Lembram que teve um vídeo que eu disse que nós somos portais. É por isso que seres humanos saem das mulheres, de pessoas. Pessoas saem de pessoas porque pessoas são portais. Nós estamos trancados do lado de fora quando acreditamos que aonde passam os nossos olhos é a realidade de fato. O planeta é a realidade do plano físico. Isso que a sociedade cria e apresenta e oferece não é realidade. A estrutura da sociedade não é realidade. Lembra do show de Truman? É um filme, acho que é dos anos 80, 90, não sei, não lembro. Mas o fim é uma coisa fabulosa. Quem puder, assiste. Nós somos portais. Estamos trancados do lado de fora. Se você aprender a mergulhar dentro de você, você atravessa o portal. Todos os mundos, todos os universos estão quando você ultrapassa a fronteira do abismo que é você. Há uma trilha aqui dentro que te leva a outros lugares.
Vamos supor, por exemplo, o céu, ele não está muito além do Sol. O que está muito além do Sol são outras galáxias que também fazem parte do plano físico. O céu, ele está em outro universo que, para ser acessado, você tem que atravessar o portal. Ensinaram a gente que quando a gente morre, uma fumacinha branca sai de nós e voa para o céu. E se não for assim? E se a essência não for uma fumacinha branca, for uma energia concentrada, e ninguém vê ela indo para lugar nenhum, porque ela atravessa o portal. Os limites, a essência, ela está presa. Ela só pode ir até certo limite. Quando a gente desencarna, a gente ultrapassa esse limite. Se a gente está no fundo, a gente vai mais fundo ainda. Isso é atravessar o portal, sabe? Para tudo que se acredita, tem uma explicação lógica. Essa explicação lógica está conectada com uma explicação intuitiva emocional. A equilíbrio, sabe? A racionalidade apresentada com amor, com intuição, com criatividade, né? O lado yang e yin, o esquerdo e o direito, o que faz? A realidade, ela pode ser dita assim como ela é, de um modo que não agrida ninguém. Por exemplo, nada do que eu falo aqui altera crença nenhuma. Não. Todas as crenças continuam a mesma coisa, a não ser aquelas que insistem na ideia de pecado, né? Se elas querem continuar usando o pecado para segurar seus membros, tudo bem. Só que isso não cola mais. Isso não cola mais porque papai ama cada um que existe nesse planeta, que já existiu, que vai existir. Papai ama a todos, sem exceção. Não, papai não ama só quem tem uma religião, quem bate cartão na igreja, que tem o seu lugarzinho permanente num banco. Não. Papai ama todos, simplesmente assim. Papai ama todos. E aí, os trabalhadores da luz, o que eles puderem fazer para que todos possam se lembrar quem são e voltarem a se relacionar com o papai, não da maneira que a gente foi condicionado a fazer. Não. Com a liberdade que uma criança de 2 anos se comunica com seus pais, que um bebê interage com seus pais. Papai anseia
para que todos reatem a relação com Ele, não com igreja, não com placa, não com rótulos, não com classificações, com Ele, não com avatar, não com deuses, não com semideuses, não com divindades, com Ele, diretamente com a fonte de todas as coisas, o poder absoluto, que está disponível, sempre esteve disponível para todos, que foi muito mal interpretado, né? Graças a tudo que foi introduzido na nossa mente. Papai, não é isso que ensinaram pra gente, tá? Uma coisa esqueceram de apagar da Bíblia, gente. Deus é amor. O amor incondicional é Ele mesmo, em pessoa. Amor. Não, papai não é ódio. Papai não destrói nada. Papai não favorece um e vai contra o outro. Não. Papai é amor. É tipo o pai dos hippies. Papai é amor. Olha para as orquídeas. Imagina. Papai bolou essa ideia. E olha a variedade de orquídeas que tem, né? Ele é super criativo. Parece que é só energia aí, né? É lógico, teve os palpites da sabedoria, porque a sabedoria andava com ele o tempo todo. A arquiteta de papai, ele dizia, eu quero as coisas assim assado. A arquiteta ia lá, né? Olha o capricho, olha os detalhes. É preciso muito amor, né? É preciso muito amor para fluir virtudes, para que uma obra de arte seja tão bem feita, tão incrível. E lá se foi mais de 1 hora de vídeo, mano. Tá bom, meus amores. Amanhã, eu não sei, eu tô meio perdida no tempo, não sei quando que vai ser ano novo, véspera de ano novo. Enfim. Então, assim, quando der eu volto. Quando der eu volto. Desejo, assim, uma passagem de ano repleta de risadas, de diversão, de interação social sadia, gostosa, de alegria, de gratidão por vencer mais um ano, poder ter a dádiva de começar outro. E uau, nosso ano foi fantástico, né? Foi punk, mas foi fantástico. O outro vai ser melhor ainda, claro, porque estamos fazendo o quê? Uma jornada que constitui em quê? Evoluir. E quando se evolui, o que acontece? O que é bom fica sempre melhor e cada vez melhor. Então tá. Gratidão por tudo. Este canal não seria absolutamente nada sem vocês. Gratidão, Adriana,
por sempre me motivar. Uma vez eu quase desisti, ia largar isso aqui. Graças a você eu ainda estou aqui, firme e forte. Gratidão, Regina. Suas palavras também são sempre muito motivadoras. Gratidão a todos que vêm até aqui, compartilham, curtem, hypam. Puxa vida, gratidão de coração. Que vocês sejam recompensados em dobro, em porções sacudidas e recalcadas, tipo o pipoqueiro colocando pipoca no saquinho que já tá lotado, mas ele tá lá, dá uma batidinha e ainda fica. Tá bom? Já tô com saudade. Se divirtam, comemorem, vocês têm muitos motivos para comemorar. E aproveitem e ativem a fé. Já comemorem o próximo ano que vai ser maravilhoso. Tá bom? Fé, fé, fé sempre. A fé trouxe vocês até este momento e vai continuar levando vocês. Vitória sobre vitória sempre. Tá bom? Deixa eu ir, que eu já tô me emocionando. Beijos na alma.